Hoje a gente vai falar sobre comparação. A comparação, ela é ruim? A gente tem como não se comparar? E a resposta é a seguinte: a comparação ela pode ser boa ou pode ser ruim. A gente pode usar ela para nos impulsionar ou para nos paralisar. E não tem como a gente não se comparar, né? A gente pode se controlar para tentar não estar se comparando o tempo todo e também controlar o tipo de comparação que a gente vai fazer, porque tem que ser uma comparação justa, né, e real. Mas não tem como a gente não se comparar, ainda mais no mundo de hoje, no mundo das redes sociais, né? Inclusive, eu tô lendo esse livro aqui, que é da Mel Robbins, que chega no capítulo que ela fala sobre a comparação. E ela fala o seguinte: a vida ela não é justa. A gente tem que simplesmente aceitar que a vida não é justa. Se a gente ficar sofrendo porque fulano nasceu numa família melhor, porque fulano é mais bonito, porque fulano é mais alto, não tem como a gente controlar as circunstâncias que a gente nasce e não tem como a gente controlar a vida, né? A vida ela simplesmente não é justa e a gente tem que aceitar esse fato e escolher o que a gente vai fazer com isso, né? Aí ela fala que existem dois tipos de comparação. Existe a comparação que ela vai nos botar para baixo, né? E existe a comparação que ela vai nos ensinar. A comparação que vai nos botar para baixo e que é injusta, ela fala aqui que é a comparação. Ai, não vou saber o nome agora. Ah, a comparação que tortura. Ela falou que a comparação que tortura é a comparação que tu não vai conseguir mudar. Por exemplo, tu se comparar com uma pessoa que é mais alta, que nasceu numa família melhor, que nasceu numa família milionária. Tipo, coisas que tu não tem como mudar, não tem como tu se comparar. E existe a comparação que ensina, que é quando a gente consegue sim chegar onde aquela pessoa está. Né? Não quer dizer que tu tenha as mesmas condições, mas a maioria das vezes é esse segundo tipo de comparação, né? Que é algo alcançável, né? Aí ela fala assim: comparar-se é inevitável, faz parte da natureza humana, olhar ao redor e ver o que os outros estão fazendo e em que posição estamos. E o problema não é a nossa tendência a se comparar, e sim o que a gente faz com essa comparação. Tu tá se torturando ou tu tá aprendendo algo importante? Né? Então existe esse primeiro tipo de comparação que tortura, que é algo que tu não pode mudar, e existe a comparação que vai nos ensinar. Então, é muito importante a gente entender, né, qual tipo de comparação a gente está fazendo. Aí ela fala aqui, eu tô me guiando no livro porque eu acho que tem coisas muito importantes que eu posso contribuir para vocês. Daí ela fala que o problema não é a comparação, é a gente usar isso para benefício próprio, né? E se a gente não tomar cuidado, a comparação ela pode se tornar a razão pelo qual a gente fica paralisados. Porque às vezes a gente se compara e pensa: ah, o fulano chegou primeiro, o fulano tem mais que eu, então não vou fazer. Né? Só que é justamente o contrário. Nenhuma vitória alheia significa perda tua. Porque às vezes a gente se compara e a gente fica com inveja, né? E ela dá um exemplo aqui que tinha uma designer de interiores, que era a Molly, que ela passou por uma situação que ela falava que ela sempre queria expor o trabalho dela nas redes sociais, que ela queria aumentar a clientela dela criando um site, divulgando o trabalho, só que ela nunca fazia. E um dia, simplesmente, uma vizinha da Molly, que era recém-formada, eu acho, em design de interiores, não tinha experiência nenhuma, nem recursos muito bons, simplesmente começou a postar os trabalhos dela e viralizou. E começou a chegar muito cliente. E quando a Molly viu isso, ela ficou muito chateada, né? E aí ela falou assim que como ela podia ter começado a postar agora, que ela ia roubar os clientes dela e tal. E aí a autora disse pra ela: você deveria agradecê-la, porque a mulher não estava roubando não está roubando o teu sucesso. As vitórias dela não significam as suas perdas, porque as pessoas jamais vão impedir que você conquiste o que lhe foi destinado. Elas não têm esse poder, somente você pode fazer isso. Deixe que os outros mostrem que é possível, deixe que os outros cheguem primeiro, que os outros alcancem primeiro. Tu pode pegar isso como exemplo. E ela disse que, na verdade, o que deixou a Molly mais chateada não foi a vizinha ter conquistado a clientela dela, foi que ela mostrou uma falta da Molly, que a Molly estava procrastinando, que também era possível. Porque assim, quando uma pessoa muito distante faz alguma coisa que tu não tá fazendo, tu consegue inventar desculpas, tu consegue achar que, tu não consegue fazer e tal. Mas quando é alguém de perto, quando é alguém da família, quando é um vizinho, tu fica zangado porque tu pensa: eu também consigo fazer isso e eu não tô fazendo. Sabe? Então por isso que a Molly ficou tão chateada. Porque ela é capaz, só que ela não fez. Então, a gente vê isso acontece muito, por exemplo, em família, né? Ou amigos próximos. Quando alguém começa a fazer dieta. Tu chega no grupo de amigos e às vezes tem gente que se incomoda que tu tá fazendo dieta, se incomoda que tu tá emagrecendo. Por quê?
Porque quando alguém de perto vê que é possível fazer, às vezes a pessoa se sente incomodada. E ao invés dela usar isso como um impulso para fazer ela também, ela se incomoda. Porque ela pensa, eu podia estar fazendo e não tô. Isso mostra uma falta dela, né? Então, é necessário a gente entender que às vezes é bom a gente se sentir desconfortável, se sentir atingido quando alguém faz alguma coisa, porque isso vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai nos impulsionar. E aí ela fala assim, todas as pessoas que despertam a sua inveja estão mostrando que enquanto você inventa desculpas, elas persistem e evoluem. Então, por isso a comparação ela pode ser uma das suas maiores professoras. Quando pessoas que você conhece fazem algo, isso significa que já não é possível inventar desculpas para não fazer. Então, por isso que isso às vezes pode incomodar, né? Mas ela fala que a verdade é que sempre haverá alguém mais sortudo, que tem o que você quer, que está mais à frente ou que chegou mais rápido. E não é possível a gente controlar o sucesso alheio. Mas é possível a gente controlar a maneira com que a gente reage. Daí ela falou que a solução é a gente deixar que os outros tenham sucesso e a gente utilizar isso para nossa própria jornada, para nos impulsionar. Transforme a comparação em inspiração e em ação para você começar a construir a sua merecida vida extraordinária. Então a comparação ela pode ser muito benéfica, né? A gente só tem que saber utilizar. Eu gosto muito de seguir pessoas e acompanhar pessoas que estão fazendo mais do que eu. E óbvio, gente, que eu não vou fazer comparações irreais ou coisas que eu não consiga aplicar na minha vida, mas a gente sempre consegue. Eu sempre penso, o que essa pessoa tá fazendo, né? Se eu acompanho uma pessoa que tem uma grande empresa, que tem um shape bom, um atleta muito bom, eu tento olhar e analisar o que essa pessoa tá fazendo, o que eu posso pegar e aplicar na minha vida. Isso é sabedoria, entende? A gente aprender com os outros. O sucesso dos outros não significa o nosso insucesso. E quando a gente tem maturidade para entender isso, a gente evolui muito. Então, claro que a gente tem que ter noção de expectativa e realidade, né? Por exemplo, eu sempre falo no meu Instagram, se tu não é atleta, tu não pode se comparar com uma vida ou com uma rotina de um atleta. Até porque não faz sentido, tu não quer subir num palco, né? Então tu não vai ter os mesmos resultados que eu, porque tu não vai fazer as mesmas coisas que eu, tu não vai ter o mesmo tempo e rotina que eu e nem tem que ter. Só que tu pode pegar a minha disciplina, a minha resiliência, a minha persistência. Tu pode olhar como eu organizo as minhas marmitas no meu dia a dia, a minha dieta. Isso são coisas que tu pode aplicar no teu dia a dia, porque não é nada mirabolante. Entende? Então a gente pode. Ela fala que chegou a hora de usar as cartas e vencer o jogo da vida. Né? A gente pode usar essas cartas dos outros para vencer na nossa vida. Então a comparação, ela pode sim ser muito benéfica, mas a gente tem que saber usar ela e saber com quem se comparar. Então não se compare com coisas que tu realmente não consegue mudar. E não se compara também com a vida que alguém tem com a tua, né? Cada um tem sua realidade. Então a gente pode se comparar e pegar exemplos, alguma coisinha de uma vida de um, de outro e tal, e aplicar na nossa realidade. E eu acho que a gente ter exemplos perto e fazer comparação mostra que é possível. Porque às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer isso. Só que quando tu vê alguém de perto fazendo, tu pensa, não, eu consigo, eu só não fiz o suficientemente, né? Então a maioria das coisas que a gente quer na nossa vida, a gente consegue. A gente só tem que saber ao que a gente está disposto a abrir mão ou não. Então, é isso. O recado de hoje é a comparação, ela pode sim ser muito benéfica. A gente só não pode deixar ela nos paralisar, né? E a gente não pode sofrer ou querer ter inveja do que as outras pessoas conquistam, gente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada. E o que uma pessoa conquista não quer dizer que a gente não que aquilo não vai tirar o nosso espaço. Tem espaço para todo mundo. Então usem a comparação pro bem, para impulsionar vocês e façam escolhas sábias, pensando em quem vocês acompanham, em quem vocês vão se inspirar e não deixem que o sucesso dos outros apaguem a luz de vocês, porque tem espaço para todo mundo.